do Evangelho de Jesus, dentro dessa doutrina maravilhosa dos Espíritos, nós vamos convidar a nossa companheira de casa, a Mi, para que ela possa fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos ser gratos pelo dia de hoje e eu quero parabenizar vocês por estar aqui hoje. Todos nós somos sedentos de alimentar a nossa alma, né? E vocês estão aqui hoje. Parabéns por esse esforço. Vamos ser gratos também por esta casa que nos recebe com muito amor, muito carinho. Vamos ser gratos à nossa vida, a tudo que nos aconteceu, porque tudo é permitido pelo Pai, porque tudo é aprendizagem, tudo é para nós evoluirmos. Nós somos seres a caminho da luz. Vamos ser gratos também pela nossa palestrante. Vamos desejar a ela um manto de energia azul que a coloque à vontade, que seja intuída as suas palavras, que toque o nosso coração, porque é através da emoção que registra o nosso cérebro. Vamos, então, agradecer de coração por esta oportunidade de estar aqui hoje. E vamos fazer, para dar início, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos a grata satisfação, uma alegria muito forte. Estamos recebendo a Marilene Lisboa, que veio lá de Paranapuã para doar, vamos dizer assim, todo o seu ensinamento. Ela que é estudante, porque todos nós somos, né? Estudante da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. Ela veio lá do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, lá de Paranapuã. Então vamos envolvê-la com muito amor, com muito carinho. Ela que se dispôs a vir instruir-nos através de Jesus. Marilene. Boa noite a todos. A primeira que precisa de instrução sou eu. Não se esqueçam que os ouvidos mais perto da boca que fala são os meus. E ele perguntou para mim qual seria o título da palestra. Eu nunca coloco título, porque todas as vezes que eu vou falar é sempre a mesma coisa. E a culpa não é minha não, hein? A culpa é de Joana de Ângeles, que ela diz assim, que os espíritas estão desencarnando mal. E continuam desencarnando mal, apesar de frequentar uma casa espírita. Mas muitos frequentam e não vêm ao estudo. E a espiritualidade superior diz assim, espíritas, estudai. Nós precisamos do conhecimento, mas só o conhecimento não leva a nada. Nós precisamos da coisa mais importante, que é descobrir por que nós reencarnamos.
As pessoas esquecem de pensar no porquê da reencarnação. Eles acham que é só fazer o trabalho no bem e pronto. Existe um livro que eu não lembro mais se é do irmão X ou de quem seja, e tem uma história de um senhor que trabalhou por 20 e tantos anos no centro espírita como dirigente e também na mesa mediúnica. Era ele que conversava com os espíritos, e ele fazia muito trabalho no bem, mas muito, muito, não só no centro, como na vida dele mesmo. E aí, um belo dia, o prazo de validade vence, né? E ele morreu. Passados uns meses, ele se comunica no centro. O pessoal fica muito contente, porque ele chegou e todo mundo quer notícia, né? Você foi lá para cima, me conta aí, como é que foi? Ele disse que o trabalho no bem foi ótimo, porque ajudou na recepção dele lá em cima, no período que fica meio assim, logo que morre, né? Desencarna, mas que ele estava sofrendo. E o pessoal, como se diz, arregalou os olhos, né? Sofrendo, mas como? Depois de tudo que ele fez durante a vida, ele disse assim: eu só fiz o trabalho no bem. E esse não era o objetivo da reencarnação nossa. O objetivo da nossa reencarnação é reforma íntima. É por isso que nós reencarnamos, para mudar o modo como nós enxergamos a vida, o modo como nós amamos o próximo e a mudança dos nossos sentimentos. Foi por isso que Jesus disse que não era o que entrava na boca que fazia mal, mas o que saía dela. Porque o que sai são as palavras, e essas palavras estão mostrando os nossos pensamentos, as nossas ideias, e sai com o consentimento do nosso coração. Então, era por isso que fazia mal o que saía e não o que entrava. Então, nós todos estamos aqui na Terra porque somos doentes da alma e estamos em tratamento. Não existe uma única pessoa que esteja reencarnada aqui que não esteja em tratamento. Acontece que em 1862, está lá no capítulo 3 do Evangelho, no item 15, Santo Agostinho diz que a Terra é um tipo de planeta de prova e expiação, porque existe uma infinidade deles, mas todos, qualquer um deles, todos, tem um caráter comum, que é o quê? O caráter de ser um lugar de exílio. Um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Nós somos regressos da animalidade não faz muito tempo. Por quê? Porque ninguém nasce pendurado numa árvore. A gente já nasce num lar, já nasce no meio de pessoas, ou só do pai, da mãe, ou só da mãe e do pai, ou uma casa que já tem mais outros irmãos. Eles são os nossos próximos, mais próximos. Então, o lar é um santuário. O lar é um santuário, não é um lugar de disputa. E onde é que mais acontecem as coisas? É em casa. Ninguém sai do portão para fora, enforcando os outros. Mas lá em casa, se surgir uma briga entre irmãos, se você não separar, é capaz de um querer enforcar o outro. É em casa que se dá murro na mesa. É em casa que o marido fala assim: ó, faz 30 anos que nós estamos casados, você não sabe cozinhar ainda, até hoje? É em casa que, principalmente os homens, acham que a gente tem escravo. Porque eles chegam em casa e largam o óculos, aqui a carteira, ali o boné, não sei aonde, tira o tênis da sala, vai espalhando.
toma banho e deixa a toalha molhada onde? Normalmente em cima da cama, ou de qualquer jeito. Então, é em casa que nós temos que colocar em prática o porquê reencarnamos. É em casa que nós temos que mudar a nossa maneira de ver a vida. Por quê? Porque o que a vida pede para nós? A vida só pede uma coisa: bons relacionamentos. E é em casa que se começam os relacionamentos. É ali em casa que nós vamos treinar o amor, que nós vamos treinar a paciência. E Emmanuel diz assim: a paciência é o galho no qual você segura, e a raiz dele está na tolerância. Então a tolerância nos dará paciência, e a gente perde a paciência por qualquer coisinha se perde a paciência. Em casa, no serviço engole sapo, sapinho, sapão, até baleia. Sorrindo. Mas em casa, por qualquer coisa, já mostra os dentes. Então, é em casa que a gente tem que levantar de manhã, olhar o marido olhar a esposa. Obrigado porque você está aqui. Abraça, beija, faz carinho. Todos os dias. Você não sabe se daqui a pouco o seu prazo de validade vai vencer. Tem a história de um rapaz, um mocinho, sabe, novo, eu não sei quantos anos ele tinha, se era 14 ou 15, eu não me lembro o que a mãe estava fazendo. Mas o menino pôs a mochila nas costas, ia sair para a escola. A mãe disse assim: espera, meu filho. Parou o que estava fazendo, acompanhou o menino até a porta, abraçou, beijou, falou: vai com Deus, que Deus te acompanhe. Foi a última vez que ela falou com ele. Lá na escola ele teve, não sei se foi um AVC, qualquer coisa, ele entrou em coma, ficou 13 dias em coma e morreu. E as mães têm um péssimo costume. Está fazendo uma coisa, o filho fala: mãe, fica quieto, eu estou ocupada. Antigamente, estava ocupada porque estava fazendo pão, estava fazendo bolo, estava fazendo uma comida diferente. Agora, está ocupada porque está com aquele assassino que já matou tudo, chamado celular. O celular já matou até o dinheiro. E eu fui fazer massagem num rapaz aqui em Pedranópolis, que eu já conheço há muitos anos, e ele tem uma criança que vai fazer 4 anos. E o menino fica em volta dele, e há pouco tempo, uns 15 dias atrás, foi uma família lá fazer massagem, e o molequinho, enquanto um estava esperando o pai dele fazendo massagem na outra pessoa, ele começou a fazer massagem numa pessoa, e vai, igualzinho o pai faz, é no braço. Aí terminou, ele falou assim: pronto, é R$5. E vocês imaginam, todo mundo caiu na risada, inclusive o pai dele, né? Aí o homem falou assim para ele: mas eu não tenho dinheiro. Sabe o que ele falou? Passa um Pix. O menino não tem 4 anos ainda. Passa um Pix. Então vocês estão vendo, o celular matou tudo, até o dinheiro. E vai matar a coluna de muita gente e os olhos de outros mais, porque fica o tempo inteiro assim. Então, gente, hoje em dia, tem muita mãe que está no celular. Não tem tempo para o filho. Não tem tempo nem às vezes para o marido. Então, cuidado. É ali que nós vivemos. É ali que nós somos como realmente somos. Então, a nossa reencarnação é para modificar a nossa maneira de ser, os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, eles são dados pela nossa alma, pelo nosso coração. Então, em 1862, Santo Agostinho falou que a Terra era um planeta, um dos de prova e expiação, que servia para exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos expiatórios, que nem o nosso, a gente tem que lutar com 2 coisas. Primeiro, com a perversidade das pessoas que já se encontrou aqui, né? Segundo, com a inclemência da natureza. Então, vocês percebem que é um trabalho árduo, é um trabalho desgastante, é duplo, né?
tem que lidar com duas coisas. E é excelente, porque desenvolve qualidades do coração e as da inteligência também. Porque nós conseguimos modificar o ambiente onde nós estamos. Quem já mora aqui em Fernandópolis há mais de 30 anos, eu como conheço aqui também há mais de 40 anos, eu vou fazer 80 anos esse ano. E essa bengala aqui é porque eu machuquei a perna, faz 2 semanas só. E eu não vou estar de bengala até a hora que consertar, não, tá? Já estou andando bonitinho. Bom, como eu conheço aqui há muito tempo, vocês podem verificar a mudança que a cidade sofreu nesses anos todos. Por quê? Porque o ser humano é capaz, ele tem tino para comandar essas mudanças. Quem tem tino para comandar essas mudanças, também tem tino para comandar as mudanças da própria alma, para ser melhor. Então, a gente descobre que é mandando para mundos desse tipo que Deus, na sua bondade, faz com que o próprio castigo redunde em benefício para o lugar para onde foi, e porque consegue progresso, e para a própria pessoa que chegou lá, né? Então, desse jeito, ele permite a espiritualização da pessoa. Demora? Demora muito. Se nós somos egressos recentes da barbárie, você imagine quantos milênios nós já gastamos para chegar aqui. Porque primeiro nós estivemos no primitivismo, depois no raciocínio, depois na moralização, e hoje nós estamos na espiritualização. Isso não demora 1000 anos, não. É muito mais. Vocês se lembram que há 4000 anos atrás, Moisés recebeu os 10 mandamentos? É o primeiro código ético que a humanidade recebeu. E hoje, em 2023, 24, né? Nós já mudamos, 2024, a gente ainda não consegue viver os 10 mandamentos. Ah, mas eu vivo. Vive! Ah, você tem uma bicicleta e um Fiat do tipo do meu, que já tem, que é de 2000 e uns quebradinhos, sabe? E está doidinho para mudar de carro. Aí compra Saúde Cap. Compra de novo, Saúde Cap. Compra outra vez, não saiu. E o vizinho, que tem 2 carros bons, uma caminhonete, ainda comprou uma Mercedes. Comprou um só e ganhou 2 carros de uma vez. Aí teu cotovelo coça. De quê? De inveja. Por que ele, não eu? Então a gente costuma ter inveja. Está lá. Não cobiceis as coisas alheias, nem cobiçai a mulher do próximo. Não tomar o nome de Deus em vão, mas está com uma unha encravada e tem uma cadeira fora de lugar, porque, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. As cadeiras de vocês andam sozinhas para a mesa, de volta, quando a pessoa sai e afasta a cadeira? A minha não anda. Já tentei de tudo, elas não andam sozinhas. As pessoas se levantam da mesa depois que almoça e as cadeiras ficam. Eu tenho que pôr no lugar. Então, veja bem, eu até que me perdi no que eu ia dizer. Mas, deixa para lá. A gente tem que pensar que nós somos saídos da barbárie, já palmilhamos os primeiros passos em direção à civilização. Somos civilizados? O que vocês acham? Somos ou não somos civilizados? Caiam do banco, da cadeira, porque vão descobrir que não somos civilizados. Não somos. Por quê? Porque nós não sabemos conviver equilibradamente com as diferenças. Não somos. Ainda não desenvolvemos isso. E nos achamos civilizados.
e se acha melhor do que um índio que está lá na taba, se acha melhor do que alguém que é ignorante. Cuidado, gente, cuidado. Nós não conseguimos conviver direito com as diferenças e nem respeitar o próximo, porque a gente não respeita, muitas vezes, o livre-arbítrio do próximo. Nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos. Será que respeitamos o do próximo? Sai você com uma outra pessoa pela rua e vê um rapaz com uma calça roxa, uma blusa preta, um boné amarelo, um sapato, um vermelho e outro verde, e uma luva, não sei de que jeito, lá todinho tatuado, com o cabelo desse lado aqui comprido até aqui tudo rapado. Se você não cutucar a outra, ela vai te cutucar. E vai falando, olha que absurdo. Será que não tem espelho em casa? Se fosse meu filho... Mas o que você tem com isso? A roupa é dele, a escolha é dele. Então nós não costumamos respeitar o livre-arbítrio do próximo. Aí a gente fala, se alguém perguntar, você ama o próximo? Ah, amo, nossa senhora. Eu ajudo quando a pessoa precisa, eu sorrio para a pessoa. Isso não é amar o próximo. Isso são exercícios de civilidade, de convivência. Sorrir. O sorriso, a gente tem dente, não é só para comer, não, é para sorrir mesmo. Sorrir, porque a vida, gente, é uma maravilha. É fantástica. A gente precisa aprender a amar a vida, mas as pessoas aprenderam a reclamar. E o pior, sabe o que Calderaro fala para André Luiz? Que reclamação, gente, isso é para assustar. É verdade. Reclamação é doença mental, de longo curso e de difícil conserto. E as pessoas reclamam. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se faz seca, reclama. Se venta, reclama. Se não venta, reclama. Mas reclama do quê? Nós temos muito mais do que merecemos. Muito mais. E se a pessoa está com a unha encravada e bate aqui, bate na cadeira, que eu estava falando aquela hora, só falta xingar o fabricante da cadeira. Mas, criatura, acorda, você tem uma unha que está no dedo, que está no pé, que está na perna, tem muita gente que nem perna tem. Então, nós precisamos ter em mente que nós estamos aqui para nos melhorarmos, e que não podemos reclamar, porque reclamação já fomos avisados. Está no livro de André Luiz, já fomos avisados de que reclamação é doença mental. Então, é burrice continuar reclamando. E outra, nós não temos motivo para reclamar. Então, nós alicerçamos condições íntimas para melhor aproveitamento das oportunidades que nos são concedidas, porque quando a gente reencarna, a gente já traz o patrimônio espiritual que nós já conseguimos dessas milhares e milhares e milhares de reencarnação. E aqui a gente ainda recebe os patrimônios da vida, que é o corpo, a família, a roupa, remédio, comida, instrução e tudo mais. Esses patrimônios da vida são os instrumentos que nós vamos usar para agir, para trabalhar e para produzir aqui. Produzir o quê? Primeiro de tudo, pensamentos, ações, palavras, o que a gente gosta de ver e o que a gente gosta de escutar. Tem muita gente que não fala dos outros, não fala mesmo, mas gosta de escutar quando alguém está falando, quer saber a história até o fim. Você tenta arrastar a pessoa, calma, deixa acabar, eu quero saber o final. Então, a doença que nós temos, uma das doenças que nós temos que tomar cuidado e não deixar que ela tome o nosso coração, é a maledicência. Se você fala mal do próximo,
o BIP da caridade, porque caridade na questão do Livro dos Espíritos para Jesus é benevolência, indulgência e perdão. B, benevolência. I, indulgência. E P, perdão. BIP, BIP, BIP. Você está faltando com a indulgência. E se você falta com a indulgência, você não está praticando a caridade. E eu anotei aqui, que a indulgência é conduta de amor diante de erros e imperfeições alheias. Essas imperfeições que nós aferimos do próximo, ou em nós mesmos, né? Gente, sem afeto, sem emoção, a vida, ela perde o viço. Os olhos não brilham mais e as palavras são ásperas. Então, para nos modificarmos, para saber se nós estamos aqui aproveitando as oportunidades nessa reencarnação, porque as oportunidades vão fluir exatamente para as suas necessidades, nós temos que começar pensando e fazendo aquilo que Jesus pediu. Jesus pediu o quê? Que a gente fosse benigno, que nós fôssemos afáveis, porque ele disse assim, que aos mansos pertencerão a terra, pertencerá, aliás, a terra. Então, nós somos mansos e humildes de coração? Como é as nossas palavras? A gente fala áspero? A gente costuma gritar? Ou a gente fala numa tonalidade que o outro vai gostar de ouvir? Será que a gente gostaria que todos falassem conosco, assim, gritando, berrando? Então, o que a gente tem que fazer? Educar os nossos sentimentos. Porque educando esses nossos sentimentos, nós vamos realizar um mergulho consciente nas nossas profundezas e ver o que é que nós ainda temos que consertar. Porque, gente, naquela saga do filme Crepúsculo, tem o segundo filme chamado Lua Nova. No filme Lua Nova, para quem assistiu, a moça da história, ela está o tempo inteirinho preocupada, porque a cada minuto que passa, ela está mais velha e chega mais perto da morte. É uma coisa lógica. Nós, principalmente os espíritas, sabem que a cada minuto que passa, ele está mais velho. Mas esquece de pensar que está mais perto da morte. Fica pensando que está mais perto de comprar um carro novo, de reformar a casa, de fazer o jardim, de fazer não sei o que lá, de fazer uma viagem. Esquece que você só tem o hoje e o agora. O futuro é o hoje que chegou. Então, a gente só pode agir no nosso hoje. Nós não temos o futuro, porque ele é o hoje que chega. E enquanto você está aqui, você pode modificar, você pode se melhorar. Porque depois que você vai para lá, você virou um fantasma aqui. Você pode estar aqui que ninguém está te vendo. Então, nós temos que pensar que nós não somos impotentes para escolher o caminho que nós temos que seguir. Não, nós temos tino para escolher esse caminho. Agora, todos nós, principalmente os obreiros do Senhor, nós somos espíritos ainda em processo de expiação. Nós temos muita coisa para acertar ainda. Nós temos ainda purificação de muitos agravos que nós fizemos para o equilíbrio cósmico. E hoje, agora, nós temos que reajustar. E essa mania de achar que, porque frequenta o centro, porque vem aos estudos, porque isso, porque aquilo, é melhor que os outros. A sua vida espiritual já está garantida. Mas cuidado, nós sabemos que lá em cima o nosso lugar depende
de como nós vivemos aqui. E a nossa próxima reencarnação também está atrelada no tipo de vida que nós estamos tendo aqui. Então, a reencarnação é para consertar os sentimentos. E as pessoas esquecem que evangelho não é só para estudar. O evangelho tem que ser vivenciado todos os dias. Os conselhos do evangelho, eles são perfeitos. E quem gosta de ler, pegue os livros de André Luiz. Todos os livros de André Luiz têm uma informação aqui, um conselho ali, mais uma coisa colar. E vai puxando o véu do mundo espiritual. E nós vamos descobrindo que, ao desencarnar, ao morrer, porque morrer e desencarnar não é a mesma coisa, ao morrer, você pode sair por uma porta que vai dar num jardim florido, maravilhoso, perfumado, colorido. Ou pode abrir uma porta que você vai chegar num pântano cheio de cobra, jacaré e companhia. Ou abrir uma porta que você vai chegar num lugar onde está aquele monte de lixo, caixote, barata e tudo mais. Que porta você quer abrir? Está em suas mãos. Descubra o que você tem que modificar. Por quê? Porque quando a gente chegou aqui e trouxe o patrimônio espiritual já conseguido e recebeu os patrimônios da vida, também veio conosco as tendências instintivas que nós não tínhamos resolvido lá atrás. E são elas que foram a causa de muitas quedas em vidas passadas. E os espíritas sabem que, se nós fornecermos sintonia, as trevas podem mandar alguma coisa para a gente, nesse sentido de... Então, o Evangelho nos ensina, orai e vigiai. E Chico Xavier disse que uma pequena prece, por menor que ela seja, ela tem... Olha, ela é fantástica. Ele conta que um dia ele vinha voltando do serviço dele, né, lá em Pedro Leopoldo, e vinha a pé. E, de repente, ele estava psicografando, acho que o livro Libertação, se eu não me engano. E então, ele olhou assim, tinha 600 e não sei quantos espíritos armados de pau e tudo, para dar uma coça nele. Ele ficou tão apalermado que ele ficou assustado. Aí ele ajoelha no chão e diz: Jesus, ajude-me. E fez uma prece para aqueles espíritos. Senhor, perdoai-os. Não disse porque eles não sabem o que estão fazendo, que nem Jesus fez na cruz, mas disse: perdoai-os, porque são meus irmãos. Disse assim, que aquilo foi dissolvendo assim, ó. Desapareceu todo mundo. Ele fez uma prece, pediu ajuda, mas ajudou os espíritos que estavam ali. Então, eu vou dar uma informação para vocês. Sabe o Evangelho, capítulo 11? O capítulo 11 vai dizer se vocês têm um atestado que diz que vocês são egoístas, ou se vocês não têm esse atestado ainda. Por quê? Porque no capítulo 11 está assim: nós fazemos prece para as pessoas que nos são queridas, para os parentes, para os amigos, para os desencarnados, conhecidos, amigos e companhia, né? E para a turma que está na cadeia, faz prece? E para os drogados, faz prece? E para os bandidos do tráfico, seja do Rio de Janeiro, de Fernandópolis, de Paranapuã, de Jales, seja de onde for, faz prece? Não, não faz. Esse é o atestado de egoísmo.
Por quê? Porque são nossos irmãos, querendo ou não, são nossos irmãos. E outra, Jesus não olha para os nossos problemas, não, defeitos. Ele não olha para os nossos defeitos. Ele olha para as nossas necessidades. Ele é nosso irmão mais velho e sabe que um dia todos eles, esses que estão presos, que são traficantes, que são bandidos, um dia serão espíritos puros. Para Deus o tempo não interessa. O que interessa é que um dia chegarão lá. Todos que foram criados por Ele. Então são nossos irmãos. Nós precisamos, porque estamos aqui fazendo o curso do amor, nós precisamos descobrir a fraternidade. Não é só para com as pessoas do dia a dia, mas para com esses que estão nesses lugares. E então, a reencarnação é para isso. E cuidado, a cada minuto que passa, estamos ficando mais velhos, mas estamos chegando mais perto da morte. Que Jesus permaneça conosco, que nós possamos sair daqui cientes do motivo pelo qual nós somos abençoados pela misericórdia divina e tivemos mais uma chance de reencarnar. E outra, Jesus quando disse que nós devemos ser mansos e humildes, Ele está pedindo que a gente seja afetivo no sentido de ter paciência, ser tolerante, ser afável, ser sorridente. A gente não tem que compactuar com o erro, mas a gente tem que respeitar a escolha do outro. Eu posso não concordar com o que ele faz, e não devo concordar se não é correto, mas eu tenho que respeitar. Então, que a gente possa voltar para a nossa casa, lembrando que no centro aqui deve ter uma biblioteca, tem, não tem? E o convite da espiritualidade é espírita estudai. Não você vai chegar lá em cima, gente, eu tenho 450 livros, tem um monte que eu não li ainda, mas eu leio todo santo dia, eu não durmo sem ler. Por quê? Porque eu vou chegar lá em cima e vou falar, eu não sabia disso. Não sabia? Tinha biblioteca no centro. Todo centro que você ia, você tinha um toró de livros em casa. Como é que você tem coragem de falar que não sabia? Vai acontecer o mesmo com todos nós. Aproveite que vocês estão numa casa espírita que, além de bonita, bem cuidada e maravilhosa, ela oferece tudo o que a gente precisa para evoluir. Essa mudança de sentimento, essa mudança de como enxergamos a vida, e essa mudança da maneira como amamos o próximo, sabe como chama? Evolução. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Mais uma coisa, vocês perceberam que eu não disse assim, que a paz de Jesus esteja convosco? Eu nunca vou dizer isso. Se eu vier aqui 1000 vezes, eu não vou dizer. Por quê? Porque paz tem que trabalhar, tem que se esforçar para conseguir. Então, se vocês querem a paz de Jesus, trabalhe, se esforce, persevere no esforço, use a vontade o máximo que puder, que vai conseguir. Depende de vocês, e não de eu desejar para vocês. Convidamos os passistas a tomar o lugar, enquanto a Marilene faz a prece. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, mentalizando Jesus, aquele que não olha para os nossos defeitos, mas sim para as nossas necessidades. E em homenagem a Ele e a Maria de Nazaré, a sua mãe, vamos nos esforçar
para aproveitar as oportunidades que nos são dadas no dia a dia. E então agora vamos agradecer a Jesus, a Maria de Nazaré, a espiritualidade dessa casa, que tanto se esforça para derramar sobre cada um de nós que aqui vem, fazendo a melhor escolha do dia, porque aqui, na casa espírita, nós recebemos aquilo que nós mais necessitamos para que a nossa semana, na vivência dos papéis que nós costumamos desempenhar, que ela seja uma semana de luz, uma semana de bênçãos, não só para nós, mas também para aqueles que convivem conosco, para o nosso próximo, mais próximo. E que a gente, aqui no centro, se lembre sempre de que a convivência é uma das coisas mais importantes, porque através dela nós demonstramos o amor que nós já conquistamos e podemos doar uns aos outros. Você não pode amar mais o Espiritismo do que ao próximo. O próximo é mais importante. Então que aqui, na convivência de uns com os outros, nós podemos vivenciar o Evangelho em todos os momentos do nosso dia, na nossa semana, que nós possamos ter em mente que ir para frente, caminhar em direção à perfeição relativa só depende de nós, de mais ninguém. É com vontade, com esforço, com coragem, bom ânimo e perseverança. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim possa ser. Amém. Nós vamos agradecer imensamente a esse puxão de orelha, ou muito ensinamento, para que nós despertamos, acordando para esse conduzir, esse movimento que Marilene nos passa, de renovar, de crescer, de evoluir. Que todos nós agradecemos, Marilena, muito, né, a sua presença, seus ensinamentos. E vamos então, né, passando para alguns recadinhos. Marilene falou da instrução, instruí-vos, né, amai-vos, instruí-vos. Nós, lembrando que nós temos a nossa biblioteca, que é de autoatendimento, você escolhe, anota, hora que vem devolver, é tudo você que escolhe. Nós temos uma biblioteca maravilhosa, contendo a coleção do André Luiz, para que todos possam também usufruir desse benefício do aprendizado de Jesus. Viver Jesus é sempre. E eu vou repetir a frase que me calou ali no coração no início vendo as mensagens. Ninguém está fora do amor de Deus. Lembrem-se disso. Por mais que a tempestade lá fora aconteça, deixe-a passar, sabendo que Deus nos ama e que Jesus nos ensina. Vamos também falar sobre a fluidoterapia, todos aqueles que necessitam, que se encontram com problemas de saúde, de tratamento. Nós temos a fluidoterapia que tem hoje, lá em cima, uma entrevista, e de quarta-feira, às 20 horas, tem o tratamento. Nós temos também, nas quartas-feiras, os passes, né? Os passes, que das 15 às 16h30, também lá naquele local ali em cima.
Nós temos às quintas-feiras o estudo do Evangelho de Jesus, também às 20 horas, todos estão convidados. Provavelmente começaremos a semana que vem, mas ainda não tenho ainda, a Tereza ainda não disse, mas estão todos convidados. E temos aos domingos nós temos também a palestra, temos o samaritano. Então, se alguém souber que alguém precisa de passes porque se encontra acamado, é só passar o nome, endereço, que nós vamos até a pessoa. E temos a maravilhosa, não sei se sobrou, mas temos os pães, que hoje se encontra aqui, né, no saguão aqui no fundo, mais a água fluidificada que nos abastece a alma. E que todos tenham uma boa noite, um bom retorno para você também, Marilene, e que possamos todos os dias vivenciar como Marilene falou, aproveitando o tempo. Pergunte a si mesmo, o que está fazendo do seu tempo? Vamos aprender e vamos fazer a nossa reforma íntima. Que Deus acompanhe a todos, um bom retorno aos seus lares. Boa noite.